Quando alguém desaparece, os seus familiares e amigos ficam com aquela sensação de angústia, se perguntando o que realmente teria acontecido, e se a pessoa ainda está viva em algum lugar. Porém, muitas vezes, esses casos de desaparecimentos não são solucionados, e infelizmente, a pessoa nunca mais é encontrada. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos acompanhar dois casos de pessoas que desapareceram de formas misteriosas. Para muitos jovens ao redor do mundo, entrar na universidade é a realização de um sonho. Um marco que representa liberdade, crescimento, amadurecimento e, principalmente, a esperança por um futuro promissor. E a ideia de viver em um campus costuma ser acompanhada por entusiasmo e altas expectativas. Mas nem sempre é um processo simples, especialmente para adolescentes que precisam lidar com mudanças bruscas e o desafio de se inserir em um ambiente completamente diferente. É nesse contexto que conhecemos a história da Cindy Song, uma jovem talentosa e cheia de sonhos, que como tantos outros estudantes, abraçou o desafio de estudar longe de casa em busca de um futuro melhor. O que ela não imaginava era que essa nova fase da vida acabaria marcada por um mistério, que permanece sem resposta até hoje. Cindy era uma jovem sul-coreana que se mudou para os Estados Unidos em 1995, na cidade de Alexandria, na Virgínia, junto de sua família quando tinha 15 anos de idade. E mesmo com as dificuldades de se adaptar com uma mudança de cultura tão grande, além de deixar os amigos para trás, ela era muito estudiosa e conseguiu se manter firme. E assim que se formou na escola, ela se matriculou na Faculdade de Artes Visuais da Penn State University, onde foi descrita por amigos como alegre, responsável e gentil, o tipo de pessoa que facilmente conquistava a confiança de quem a conhecia. A vida universitária para Cindy estava em um bom momento. Ela se juntou à Associação Coreana de Estudantes de Graduação, à Cruz Vermelha Americana e ao Clube de Publicidade. Morava em um apartamento, trabalhava e namorava também. A jovem estava próxima da formatura e demonstrava entusiasmo em relação ao futuro, e fazia questão de manter contato constante com a sua família, ligando com frequência e dividindo com eles os pequenos acontecimentos cotidianos. Não havia aparentemente qualquer sinal de que algo estivesse errado, nenhum comportamento fora do comum e nenhum indício que ela estivesse enfrentando problemas sérios. Pelo contrário, tudo indicava que a Cindy estava vivendo uma das melhores fases da sua vida. Na noite de 31 de outubro de 2001, a Cindy decidiu comemorar o Halloween com duas amigas próximas, e como qualquer universitária em clima de festa, ela estava animada e escolheu a fantasia de coelhinha, mas não como aquelas da revista da Playboy. Era uma roupa mais voltada para o fofo do que o sensual. Então as três amigas passaram boa parte da noite se divertindo em bares e festas próximas ao centro da cidade, locais bastante frequentados por estudantes da Penn State. Elas beberam, dançaram e aproveitaram o momento. E por volta das 2 horas, se dirigiram à casa de um amigo para jogar videogame. E segundo os relatos, a Cindy estava alegre e comportando-se normalmente, sem sinais de estar alterada além do esperado, para alguém que havia tomado algumas bebidas. O tempo passou, e por volta das 4 horas da manhã do dia 1º de novembro, ela foi levada de volta ao seu apartamento por sua amiga Stacy. O prédio onde morava ficava a apenas alguns minutos de carro do centro. Tudo parecia tranquilo quando a Cindy se despediu. No entanto, quando as horas passaram e a estudante não entrou em contato com ninguém, a preocupação começou a surgir. Mas inicialmente, era possível que ela estivesse apenas dormindo demais, tentando se recuperar da madrugada agitada. Mas conforme o tempo se estendia mais e nenhum sinal dela surgia, as amigas começaram a estranhar e foram até o apartamento para verificar se havia algo errado, mas não a encontraram. Nos dias seguintes ao desaparecimento, as autoridades deram início a uma investigação, mas o apartamento não apresentava sinais de arrombamento, o que fez com que os investigadores inicialmente considerassem a possibilidade de que a Cindy tivesse saído por vontade própria, como se quisesse sumir. E como muitos jovens da época, ela tinha um blog, e 6 dias antes, escreveu um curto poema intitulado Em Construção, que pode ter influenciado na opinião inicial da polícia. Ele é assim: triste, mas feliz, chorando, mas rindo, feia, mas bonita, com fome, mas cheia, machucada, mas bem, fraca, mas forte, eu finjo, e essa sou eu. Só que essa teoria não foi bem recebida por amigos e familiares, que a descreveram como uma jovem responsável, dedicada à vida acadêmica e que não demonstrava qualquer indício de querer abandonar tudo poucos meses antes da formatura. Além disso, também encontraram 2 ingressos para um show da Britney Spears, o que só aumentou a ideia de que ela não teria decidido desaparecer, já que claramente ela tinha planos futuros. Então, com o passar dos dias e nenhuma notícia, outras possibilidades começaram a ser levantadas. Uma delas era de que a estudante teria sido raptada, possivelmente ao sair de casa durante a madrugada. O que reforçou essa ideia foi que a bolsa da jovem e a sua carteira não estavam na casa, mas seu celular sim. E também os cílios postiços que havia usado durante a madrugada, o que indica que ela com certeza entrou no apartamento quando chegou e depois saiu novamente, talvez para comprar alguma coisa para comer. Com essa possibilidade, a polícia local e os voluntários realizaram buscas extensas nas florestas e trilhas ao redor do campus da Penn State e nas áreas rurais próximas, mas em
nenhum vestígio dela foi localizado, então a falta de evidências concretas dificultava qualquer avanço, e a única testemunha era sua amiga que a viu entrando em casa. Enquanto isso, novas pistas continuavam surgindo, mas não levavam a lugar algum. Uma das mais comentadas envolve o relato de uma testemunha, que afirmou ter visto alguns dias depois do desaparecimento da estudante, um homem tentando convencer uma mulher parecida com ela a entrar em um carro, onde a mulher gritava e chorava pedindo socorro, só que isso aconteceu em Chinatown, na Filadélfia, cerca de 320 quilômetros de onde a jovem morava. A testemunha chegou a fazer um retrato falado com o investigador. No entanto, o homem nunca foi identificado, e não houve confirmação de que a mulher em questão fosse realmente a Cindy, com a ideia sendo completamente descartada um tempo depois. Com o passar dos dias e o silêncio se tornando cada vez mais doloroso, a família dela decidiu agir pessoalmente, e no mês seguinte ao desaparecimento, Ban Sun Song, a mãe da Cindy, viajou de Seul até o State College, em busca de qualquer informação sobre a filha. Junto dela veio Ki Ho Song, irmão da jovem, determinado a entender o que estava sendo feito para encontrá-la. E para representar a família durante toda a busca, eles contrataram Jin Han, um advogado que nasceu na Coreia do Sul, mas cresceu no sul da Califórnia, e se formou em Direito pela Universidade de Harvard, e atuava como promotor no Queens, em Nova York. Então tinha bastante experiência jurídica e sensibilidade cultural para lidar com o desaparecimento. Assim, ele se tornou o porta-voz da família Song. Ao longo da investigação, Jin liderou coletivas de imprensa, intermediações com a polícia e acompanhou todos os trâmites legais, fazendo o possível para garantir que o caso não fosse ignorado ou tratado com descaso. Mas em fevereiro de 2022, apenas 3 meses após o desaparecimento da Cindy, a polícia já começava a considerar classificar o caso como inativo, por conta da falta de pistas sólidas, de evidências novas e de testemunhas. Em uma reportagem pública em janeiro daquele ano, o policial John Sprinkle, que acompanhava o caso, reconheceu que isso realmente estava acontecendo, dizendo o seguinte: esse caso está esfriando muito rápido. Então, com o apoio do Jin, da família e de grupos comunitários, foi organizada uma coletiva de imprensa para expressar a indignação com a condução da investigação e a possibilidade de que o caso da Cindy fosse encerrado tão rápido. E então, a mãe da jovem apareceu ao lado do advogado e de representantes de organizações civis, exigindo mais ação, mais transparência e, acima de tudo, mais respeito. Onde o irmão da jovem chegou a enviar um e-mail para grupos de apoio expressando a frustração com a falta de direção no caso da irmã, e ele escreveu o seguinte: por favor, entenda que o tempo não espera. Ele continua: nesse momento, a polícia trabalhava com a teoria de que a Cindy teria sido sequestrada, mas o próprio policial Sprinkle admitiu que não havia fatos suficientes para sustentar essa hipótese, já que não haviam câmeras de segurança úteis para a investigação no local, e não teve atividade bancária em seus cartões, ou uso do telefone, deixando os investigadores sem ideia de para onde prosseguir. Até mesmo a comunidade universitária, que antes estava tomada por mobilizações e cartazes com o rosto da Cindy sendo espalhados por aí, viu a falta de respostas começar a tomar conta da investigação. Era como se o caso estivesse preso em um ciclo de suposições, sem avanço algum. E para a família Song, esse era o cenário mais cruel, já que não tinham como saber o que exatamente tinha acontecido com aquela garota tão adorável que eles amavam tanto. Mas em meio ao mistério que envolvia o desaparecimento da Cindy, uma das respostas mais sombrias para o caso surgiu inesperadamente 2 anos depois, quando em 2003, Paul Wickley foi capturado pela polícia e contou tudo o que sabia sobre Hugo Selensky, um homem que cresceu em Dallas, na Pensilvânia, e desde cedo teve a adolescência marcada por pequenos delitos, uso de substâncias e uma tendência cada vez maior para o crime. Apesar disso, Hugo tinha uma aparência agradável, era carismático e bem relacionado, tanto que antes mesmo dos 20 anos já havia se tornado pai de 3 filhos, uma figura que por fora poderia parecer inofensiva, mas por dentro escondia uma personalidade perturbadora. Seu primeiro grande crime foi um assalto a banco, o que lhe rendeu uma sentença de 7 anos de prisão, e ao ser libertado, o cara não mudou de rumo, pelo contrário, se juntou com 2 cúmplices, Paul Wickley, que tinha conhecido na prisão, e Patrick Rusin, um amigo de infância. Juntos, os 3 passaram a roubar traficantes, levando dinheiro e entorpecentes. Só que tudo mudou quando os 3 foram presos por invasão domiciliar, e foi aí que Paul contou sobre o envolvimento no desaparecimento de Michael Kerskowski e Tammy Fassett. Foi também quando o nome da estudante reapareceu. Ele declarou que Hugo e um antigo cúmplice, que era o mesmo Michael Kerskowski, que estava desaparecido, haviam sequestrado e finalizado uma mulher do State College, cujas características batiam com as da Cindy. Ele foi além e guiou as autoridades até a propriedade do acusado, onde foram descobertos os restos mortais de 5 pessoas. Isso só fez as suspeitas aumentarem e um possível desfecho para o caso surgir. Mas quando os exames de DNA foram realizados, nenhum daqueles corpos eram da jovem, e inclusive entre eles estava o próprio Michael Kerskowski, que teria sido finalizado pelo Hugo. Mesmo assim, o finalizador chegou a confessar o envolvimento no caso, mas alegou que quem teria finalizado a jovem foi o seu cúmplice, e que inclusive ele teria guardado as
as orelhas de coelhinha da fantasia como lembrança do crime. Apesar da confissão, os investigadores tentaram agir com cautela ao acreditar nisso por completo, já que o homem já tinha um histórico de mentira e manipular. Por outro lado, as informações do Paul sobre o local dos corpos tinham sido corretas, o que acabava dando crédito para a crença de que ele realmente sabia sobre a Cindy. Essas novas informações foram recebidas com pesar pela família da estudante, que ainda lutava incansavelmente junto ao advogado deles para conseguir respostas sobre o paradeiro da jovem. Mas ao mesmo tempo, essa nova descoberta trouxe uma sensação de encerramento que permitiu que eles pudessem parar de buscar por ela. Diante das buscas que ainda estavam sendo feitas na propriedade do Hugo, ele conseguiu realizar uma fuga digna de cinema, que aconteceu em outubro de 2003, pouco tempo depois dele ter sido detido sob suspeita. Na época, ele estava detido na prisão do condado de Luzerne, aguardando julgamento, onde durante a noite, com a ajuda de outro detento, derrubou uma janela e usou lençóis amarrados como corda para escalar o muro e escapar. A fuga aconteceu à noite, e os guardas só perceberam depois. Mas o cara que fugiu junto com ele acabou sendo recapturado em poucas horas. Já o Hugo conseguiu ficar foragido por 3 dias, até ser localizado e preso outra vez. Surpreendentemente, em 2006, ele ainda foi absolvido das finalizações de 2 traficantes que também haviam sido encontrados em sua propriedade, mas foi condenado por abusar dos cadáveres. Em janeiro de 2014, mais restos mortais foram encontrados na mesma propriedade, dessa vez de 7 pessoas diferentes. E então as autoridades imaginaram que algum deles pudesse ser da Cindy, mas depois de análises, descobriram que não era. Finalmente, em 2015, Hugo foi condenado pelas finalizações de Michael Kerkowski e sua namorada Tammy Fassett, recebendo a pena de prisão perpétua. E mesmo com as autoridades não conseguindo encontrar evidências diretas entre ele e a Cindy, já que nunca encontraram o corpo dela, o homem ainda é considerado um dos principais suspeitos, levando em conta as confissões. Mais de 2 décadas se passaram desde a última vez em que Cindy Song foi vista com vida, saindo de um carro em frente ao seu apartamento, nas primeiras horas do dia 1º de novembro de 2001. E apesar das suspeitas, o caso segue oficialmente aberto, sem que nenhuma resposta definitiva tenha sido encontrada. Algumas pessoas duvidam do envolvimento do Hugo Selenski, acreditando que ele não era exatamente um serial killer, mas sim alguém com conexões à máfia. Isso explicaria porque o seu nome não era tão conhecido quanto outros finalizadores americanos, mesmo com um grande número de vítimas, pois na época a presença dominante da família Bufalino na região, um dos grupos mafiosos mais influentes da costa leste dos Estados Unidos, poderia ter abafado o caso, o que explicaria também o porquê do Hugo estar envolvido com fraudes farmacêuticas, como as que o Michael Kerkowski praticava. E então a jovem estudante não estaria dentro do seu modus operandi, já que ela não se encaixa no padrão dos outros crimes associados a ele, onde suas vítimas conhecidas tinham conexões com o tráfico, fraudes ou estavam envolvidas em atividades criminosas. Esse detalhe, embora nunca tenha sido suficiente para tirá-lo do topo da lista dos suspeitos, mas o que você acha? A Cindy Song foi finalizada pelo Michael ou o Hugo, mesmo que não tenham encontrado o corpo da jovem em sua propriedade? Ou talvez o que aconteceu com ela realmente nunca será descoberto? Muitos casos com desaparecimento são envoltos em mistérios, mas eles são ainda piores quando se tratam de crianças. Ainda mais quando tão pequenas quanto Deor Connors Jr., um menino de apenas 2 anos, que em questão de poucos minutos, sumiu sem deixar vestígios, mas fez surgir muitas perguntas e uma suspeita de dar arrepios. Era sexta-feira, 9 de julho de 2015, e parecia ser apenas mais um dia tranquilo de verão para a família Kans. Eles haviam decidido fazer uma breve viagem de acampamento para a região de Timber Creek, próxima à cidade de Leador, no estado de Idaho, uma área remota, cercada por florestas e riachos, onde o som da natureza prevalece. Nessa viagem estavam Vernal Kans e Jessica Mitchell, os pais do pequeno Deor Jr., além do bisavô materno da criança, chamado Bob, e um amigo da família, Isaac Rainwand. E toda a viagem até lá tinha sido tranquila, com aquele clima descontraído. E depois de uma rápida parada em uma loja de conveniência perto do destino deles, eles continuaram para o acampamento, onde encontraram um local vazio perfeito à beira do rio. Assim estacionaram um trailer e começaram a descarregar o equipamento. Quando já estavam acomodados, eles se sentaram diante de uma fogueira e assaram marshmallows, algo extremamente comum para se encerrar uma noite de acampamento de uma família de americanos. O dia seguinte seria quando eles poderiam realmente aproveitar o lugar. Então, depois do café da manhã, o Isaac caminhou até o rio próximo para pescar, e o Vernal e a Jessica levaram Deor para o mercado da cidade, antes de voltar para pescar também. Dessa forma, o casal começou a caminhar em direção ao rio, deixando o filho aos cuidados do seu bisavô, o Bob. O menino até tentou seguir os dois, mas foi ordenado a voltar para ficar com o bisavô, porque o casal voltaria logo. E cerca de 30 minutos depois, o pessoal estava novamente no trailer, mas havia um grande problema: o seu filho tinha simplesmente desaparecido. Então todos os 4 começaram a procurar desesperadamente por ele. Os gritos pelo nome da criança ecoaram pela floresta, mas nenhum som veio em resposta. Se ele estivesse perdido, era de se esperar que estaria chorando, e assim poderia ser facilmente encontrado. Afinal, o quão longe o pequeno Deor poderia ir com apenas 2 anos? Mas como não conseguiram encontrá-lo, a família acionou o departamento do condado de Lemhi, que reagiu com grande velocidade.
cidade. E mesmo com a distância para chegar até o local, já que eram cerca de 2 horas para chegar até a região de Timber Creek, esse cenário se transformou em uma busca intensa, com socorristas por terra usando cães farejadores treinados para encontrar o rastro do menino, enquanto mergulhadores vasculhavam os rios próximos, mas nenhum deles teve sucesso. Nenhuma peça de roupa, nenhuma pegada, absolutamente nada que pudesse indicar onde ele estava ou o que havia acontecido. Então, essa ausência total de evidências físicas levantou algumas dúvidas, já que se o DeOrr Jr. tivesse realmente se perdido, era de se esperar que ao menos algum sinal fosse encontrado, já que a região, embora selvagem, não era considerada perigosa a ponto de impedir que qualquer rastro aparecesse. E em meio a isso, as investigações começaram a se voltar para os próprios envolvidos. Logo, as autoridades começaram a conversar com as testemunhas que haviam visto o DeOrr Jr. pela última vez, os pais e o bisavô, e foi quando a situação ficou um pouco mais complicada. Segundo os pais, Jessica Mitchell e DeOrr Kunz, tudo aconteceu em questão de minutos. Eles contaram que haviam deixado o menino sob os cuidados do bisavô materno, enquanto caminhavam. Só que o Bob deu depoimento diferente, dizendo que os pais nunca falaram com ele para que tomasse conta do neto, e que acreditava que o menino havia ido caminhar com eles. Esse desencontro de informações foi apenas o começo das dúvidas e suspeitas. O problema maior surgiu quando as autoridades começaram a analisar mais de perto os depoimentos dos pais. A linha do tempo do desaparecimento não parecia consistente. Coisas como a hora exata em que o menino tinha sumido, a distância real entre os pontos do acampamento e o riacho, e até mesmo o comportamento de todos os adultos presentes naquele dia foram colocados em pauta. Além disso, os pais alegaram interações com pessoas diferentes na cidade na manhã do desaparecimento, mas quando essas testemunhas foram questionadas, nenhuma delas se lembrava de ter conhecido ou visto o pequeno DeOrr. Uma delas chegou a falar de ter visto apenas uma cadeirinha vazia, e o pior foi que o Vernal e a Jessica falharam em seus testes de polígrafo, quando questionados sobre o que aconteceu durante a viagem. Então, em 2016, cerca de um ano após o sumiço do DeOrr Jr., o xerife do condado de Lemhi fez uma declaração que repercutiu nacionalmente, porque afirmou que os pais da criança eram considerados suspeitos, por conta das contradições dos depoimentos deles, que várias vezes alteraram detalhes cruciais sobre o que aconteceu no acampamento naquele 10 de julho. Em um momento, diziam que acreditavam que a criança estava com o bisavô. Em outro, afirmavam ter deixado o menino sozinho por apenas alguns minutos, sem contar a cronologia dos fatos, que parecia muito imprecisa. Os investigadores chegaram a afirmar que houve decepção intencional nas informações fornecidas, ou seja, acreditavam que os pais estavam escondendo algo propositalmente. Diante disso, o casal decidiu tomar uma atitude. Foi então que contrataram um detetive particular chamado Philip Klein, um investigador experiente, com histórico de envolvimento em casos complexos. Assim, a escolha parecia ser um esforço real para provar a inocência e continuar a busca por DeOrr Jr. Dessa forma, ao assumir o caso, Klein mergulhou profundamente nos detalhes do desaparecimento. Ele analisou as declarações, reviu os locais onde as buscas aconteceram e conversou pessoalmente com todos os envolvidos. Mas pouco tempo depois de iniciar seu trabalho, Philip foi despedido pelo casal. Isso porque os confrontou sobre o envolvimento deles com o desaparecimento, apontando inconsistências graves em praticamente tudo que o casal relatava, desde a linha do tempo até a descrição do comportamento do DeOrr naquele dia. We can't even match simple things like filling up with gas at a local store, a diesel store, up in Ledour on the day of the event. Where he clearly says that the gentleman who was pumping the gas actually saw the child. Well, we interviewed the guy that was supposedly had seen the child, and he clearly comes back and says, you know, I don't remember seeing a child. Could have been there, but no. Simple things like a dog in the back of the pickup truck or in the back seat. There was no dog. I mean, these little things that investigators look at as simple things, Vernal has not been able to verify or not verify with us. She's given 5 interviews to law enforcement. None of the stories she's told us has matched. In fact, she changes her story depending upon what day it is and what day we talk to her. And so that's very, very disturbing to us. We can't even verify basic information that Vernal tells us, and then she tells us at the same time she's supposed to be there, and neither of their stories match. And it's not even close. Então, para o detetive, não havia evidência alguma de que o DeOrr Jr. tivesse sequer estado no acampamento naquele dia, levando a teoria para outro patamar. Com essa acusação direta, vinda justamente de alguém contratado pelos próprios pais, o caso explodiu mais uma vez nos noticiários, agora cercado de ainda mais mistérios, com o detetive falando abertamente que, em sua opinião profissional, a verdade estava sendo encoberta, e que dificilmente se tratava de um sequestro ou de um ataque por animal selvagem.
selvagem. Com o passar do tempo, diversas teorias foram levantadas para tentar explicar o que realmente aconteceu com Deorr Kunz Jr. na tarde de 10 de julho de 2015. Uma delas, que é a mais discutida, é de um acidente encoberto, onde, segundo essa hipótese, algo grave pode ter acontecido com o menino durante o acampamento, como uma queda, afogamento ou outro tipo de acidente. E em vez de chamar as autoridades, os pais teriam decidido ocultar o ocorrido, escondendo o corpo e criando a narrativa do desaparecimento. Outra possibilidade levantada foi a de um sequestro por um estranho, só que essa é considerada menos provável pelos investigadores, por conta da localização remota do acampamento, que faz não ter um grande fluxo de pessoas, além de que seria muito difícil, quase impossível, alguém ter raptado o menino sem ser notado por nenhum dos adultos. Também se especulou a chance de que o Deorr tenha sido atacado por um animal selvagem, como um urso, lobo ou leão da montanha, já que a região é de fato habitada por predadores, mas com as buscas que foram feitas, principalmente usando cães farejadores que não encontraram nenhum vestígio, torna essa teoria pouco válida também, já que um ataque certamente teria deixado a criança muito machucada, e os rastros seriam evidentes. E em meio a tudo isso, um grupo de voluntários junto com o detetive Philip criaram um site chamado Justice for Baby Deorr, que uma mulher chamada Callie Pearson administra, para mostrar tudo que haviam descoberto sobre esse caso. Só que como para ele, os pais são os principais envolvidos no desaparecimento, o site basicamente aponta vários tópicos que reforçam essa opinião. Logo no início da página tem uma pequena carta, como se fosse o próprio menino falando, dizendo o seguinte: "Eu tinha 2 anos quando desapareci em 10 de julho de 2015, e farei quase 12 anos em dezembro de 2024. Meu caso ganhou atenção nacional devido ao meu desaparecimento. Minha mãe, meu pai, bisavô e amigo do vovô foram acampar em 9 de julho de 2015. No dia seguinte, em algum momento, meus pais queriam explorar, e foi mostrado um local de pesca pelo amigo do meu bisavô, o Isaac. Eles se foram por apenas 1 minuto, e de alguma forma eu desapareci sem deixar vestígios. Todo mundo me procurou, mas já se passaram 9 anos sem ter sorte em me encontrar. Eu desejo voltar para casa, e me pergunto onde estou. Por favor, não pare os esforços de busca. Não importa quem você seja, um dia eu serei encontrado." Junto a esse breve texto, tem também um áudio onde a Jessica diz que seu marido nunca desceu para o riacho com ela, e até mesmo o Vernal confirma isso. E em uma entrevista, o Isaac, o amigo da família, diz que tanto o Vernal quanto o pequeno Deorr estavam logo atrás deles, até que em um momento pararam de segui-los. Outro fato curioso é que o pai do menino odeia pescar e acampar, deixando claro que não queria estar lá. Nessa hora, o bisavô estaria dormindo, e o Vernal teria a oportunidade perfeita para esconder qualquer tipo de acidente que tenha acontecido com seu filho, levando para fora do acampamento, e voltando depois para fingir estar procurando por ele. Além disso, o site levanta outros questionamentos curiosos, como o porquê do Isaac ter resetado seu celular para a versão de fábrica 3 vezes antes da polícia chegar ao local, e também levanta a questão de que os pais, poucos dias depois do seu filho ter sido dado como desaparecido, conversaram com o FBI, e depois foram para um lugar chamado Spencer's, localizado em um shopping local para comprar um brinquedo mais 18, onde o balconista da loja achou estranho, e até mesmo ligou para a polícia, alegando que os pais estavam de bom humor e rindo. Se não bastasse todas essas coisas estranhas envolvendo o casal, Philip não foi o único detetive particular que trabalhou no caso, mas ele teve acesso a um e-mail que outro detetive chamado Frank Wilt enviou para os pais do Deorr, onde o Frank fala o seguinte: "Estou me retirando da investigação devido a circunstâncias além do meu controle, incluindo uma quebra de confiança por sua preocupação em não querer que eu tornasse esse caso nacional. Eu estou perplexo quanto ao motivo pelo qual vocês não quiseram que eu anunciasse a recompensa de $20.000. Eu estava disposto a investir recursos pessoais na esperança de que o público pudesse fornecer informações sobre o paradeiro do seu filho." Ele continua o e-mail comentando que, em sua opinião, os dois estão mentindo sobre o que realmente aconteceu e que deveriam cooperar completamente com o xerife do condado de Lemhi. Para se ter noção, Vernal chegou até mesmo a processar o Philip por conta do site, alegando estar sofrendo difamação, mas isso não deu em nada, porque o juiz arquivou o caso, informando não haver provas o suficientes para ser levado adiante. Por outro lado, nenhuma acusação foi feita contra o casal, mesmo com muitos indícios levantados que apontam para a possibilidade de envolvimento direto deles no desaparecimento do filho. E até hoje, o caso Deorr Kunz Jr. continua oficialmente aberto. Mas o que você acha? Acredita na possibilidade dos pais estarem envolvidos, ou que realmente o menino pode ter sido atacado por algum animal selvagem? Eu realmente acho que os pais fizeram alguma coisa com o pequeno Deorr, já que todas as evidências do caso apontam para isso. Provavelmente o corpo do Deorr nem deve estar naquela floresta, pois se estivesse, os cães farejadores iriam encontrar, ou até mesmo os mergulhadores. Então pode ter a chance de ter mais alguém envolvido nisso, como uma pessoa de carro que retirou o Deorr dali rapidamente, e depois eles deram algum sumiço no bebê. Porque, galera, é extremamente incomum cães bem treinados falharem sem motivo. Então com certeza alguém deve ter bagunçado a cena e deixado os cães confusos com o cheiro. Fala, galera! Você já tinha ouvido falar sobre algum desses casos? E qual deles você achou mais perturbadora? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.